2,7 km de história, uma das avenidas mais famosas do mundo. Começa no Paraíso e termina na Consolação. É um convite a se perder. Nesse aniversário de 472 anos de São Paulo, é aqui que começa o nosso tour. Uma homenagem à cidade e também a essa avenida, que completou 134 anos no dia 8 de dezembro. Esse aqui é o prédio Anchieta, é o primeiro edifício da Avenida Paulista. Em 1937, quando começou a lei que permitia a verticalização dessa região toda, da Avenida Angélica, da Higienópolis, da Paulista, surgiu o Anchieta em 1948, projetado pelo escritório carioca dos irmãos Roberto. Incorpora elementos da arquitetura moderna brasileira. Um ano depois, em 1949, o Anchieta ganha vida no térreo. Nasce o Bar Riviera. Foi nos anos de 1950 que a Paulista começou a crescer para cima. Depois do Anchieta, surgiram mais dois. O primeiro é esse aqui, o edifício Três Marias. E esse aqui é o segundo edifício, edifício Nações Unidas. O Três Marias fica quase na esquina da Augusta. Ele também é obra de outro carioca, Abelardo de Souza. O Nações Unidas também é dele. Ele foi projetado para ser o edifício residencial mais popular da Paulista. Tem 460 apartamentos. O prédio é de 1953. Teve inspiração no edifício Galeria Califórnia, do Oscar Niemeyer, lá na Barão de Itapetininga. Na época, a legislação não permitia lojas nem vitrines para a Paulista. A elite da avenida acreditava que o imóvel perderia valor com a chegada do comércio. E a construção do edifício virou um imbróglio. Até o arquiteto Abelardo mudar o jogo. Fez esse corredor aqui e virou as vitrines para a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. E aí destravou o projeto junto à prefeitura. O Três Marias tem um efeito visual interessante. Tem esses balcões alternados, suspensos no ar. O que é legal é que na lateral delas tem esse lado vazado dela, que você pode colocar ali uma poltrona e ficar observando a Paulista fervilhando aqui embaixo para fazer uma crônica urbana da cidade. O Nações Unidas foi construído com 3 tamanhos diferentes de apartamentos, inclusive unidades de um dormitório. Mudança radical para uma avenida marcada por casarões com quase 1.000 metros quadrados. Onde está o edifício, ficava a casa do industrial italiano Egidio Pinotti Gamba, uma residência neocolonial erguida em 1905, apenas 14 anos depois da inauguração da avenida. Depois desses, os prédios começaram a se multiplicar. Surgiram o Chipre Gibraltar, o Saint Honoré, de Artacho Jurado, uma figura que merece um capítulo à parte, que se diga de passagem. E em 1954, o Baronesa de Arari, com vista para o Parque Trianon. Leva o mesmo nome do antigo palacete que existia aqui. Um casarão neocolonial de 3 andares, mas que foi transformado numa mini-cidade. São quase 3.000 pessoas morando nesse prédio. A cobertura já foi do casal Valmor Chagas e Cacilda Becker. Até o chefe Henrique Fogaça já foi síndico desse prédio. Considerado uma verdadeira Babilônia. E já virou até livro. Baronesa de Arari, Nobres, Pobres, Artistas, Oportunistas, do jornalista José Venâncio de Rezende. No começo dos anos 50, vários prédios começaram a surgir na Paulista, mas quase todos foram ofuscados em 1955 por um gigante, o Conjunto Nacional. E sem exagero, é um dos edifícios mais emblemáticos de São Paulo.
O empresário argentino José Tiurs, dono do Hotel Jaraguá, queria construir o hotel mais luxuoso da cidade, e na Paulista. Para isso, comprou a mansão de Horácio Sabino, um palacete de 1904, que ocupava o quarteirão inteiro. Só que o plano não vingou. O recém-empossado prefeito Jânio Quadros bateu o martelo. Nada de hotéis na Paulista. Aí rolou aquele desespero, né? O que fazer com aquele terreno enorme parado? Até que um dia aparece no escritório um arquiteto de 26 anos. Davi Libeskind. Quase nada no currículo. Morava numa pensão perto do Minhocão. José Tiurs, quase 30 anos mais velho, mal deu bola pro garoto. Tinha coisas mais importantes a fazer. O garoto insistiu. Queria desenhar um croquis. Ali mesmo, na hora, num pedaço de papel. Quando viu o desenho, o empresário ficou impressionado. E aí resolveu dar uma semana para o garoto apresentar o projeto. Libeskind virou noites em claro, fez uma maquete de madeira e mandou para o escritório. Dias depois, o destino bate em sua porta. O novato estava contratado e o projeto virou conjunto nacional. E olha que genial o que ele fez. São 2 grandes blocos, um horizontal que ocupa todo o terreno e o outro vertical que se projeta sobre pilotis, um conjunto de colunas. O horizontal onde ficam as lojas, cinema, livraria e tal, distribuídos em 3 pavimentos. Já o bloco vertical é recuado da avenida, com 3 torres de uso comercial e residencial. E os moradores têm acesso ao prédio e à garagem pelas ruas laterais. No piso, essa pedra portuguesa acompanha o mesmo material da calçada, o que dá uma sensação de continuidade. Sem muros, sem grades, público e privado se misturando. Em 1957, o Fasano saiu da Barão de Tapetininga e veio para cá, onde é atualmente a Casa Blue Note. O restaurante chegava a receber até 2.000 pessoas, entre elas Nat King Cole, Marlene Dietrich, Sarah Vaughan. História é o que não falta nesse quarteirão. Titilo Matarazzo, fundador do MAN e da Bienal de São Paulo, morou no 22º andar e morreu ali, em 1977. Minutos antes, pediu que colocasse a poltrona virada para a avenida, sua última paisagem. A Avenida Paulista já estava grande demais para continuar sendo só um território de mansões. Era uma vez o sonho de se ter uma avenida aqui em São Paulo que tivesse características de um boulevard. Na época que foi construído isso aqui, São Paulo tinha 200.000 habitantes. Olha, essa é a ideia de construir essa Avenida Paulista tem nome. Joaquim Eugênio de Lima. Foi esse cara, um empreendedor aqui de São Paulo, que junto com 2 outros empreendedores resolveram comprar toda essa área aqui, que era uma chácara. E daí partiram com a ideia de criar essa avenida bem no topo de São Paulo. Com um rio de cada lado, o Tietê e o Pinheiros. Aí eles resolveram dividir a terra e criar lotes. E desde a inauguração em 1891, foi o destino da elite do café e da indústria paulistana. O projeto preservou parte da Mata Atlântica que existia aqui. E virou Parque Villon, homenagem ao paisagista francês Paul Villon, responsável pelo desenho do local. O nome oficial é Tenente Siqueira Campos, mas não vingou. Ele é conhecido como Parque Trianon. O nome veio do outro lado da avenida, no antigo Belvedere, exatamente onde é o MASP. Em 1916 foi inaugurado o Belvedere Trianon, projeto do escritório Ramos de Azevedo. Também funcionava um restaurante, quase um clube, também chamado Trianon. É daí que vem o apelido do parque do outro lado da rua. O Belvedere Trianon durou 37 anos e virou o point da nata paulistana. Mas com o tempo, o espaço entrou em decadência. No lugar,
surgiu o Pavilhão Provisório, construído para receber a primeira Bienal Internacional de São Paulo, em 1951. 6 anos depois, o terreno foi cedido para a construção do Museu de Arte de São Paulo. O MASP abriu as portas em 1968 e tinha até plateia real, a Rainha Elizabeth II. O MASP dispensa comentários, né? Tanto pelo acervo, sem dúvida, um dos melhores da América Latina, e pela grande, genial ideia de ter os cavaletes em vidro e pedra, enfim, arquitetura. Isso aqui vale um capítulo à parte. Coisa interessante, que quando esse museu foi construído, só poderia ficar nesse local desde que mantivesse essa vista. A Lina Bobardi, genial, fez esse vão que transformou a arquitetura do MASP uma referência mundial. No meio desse rolê pela história da Paulista, eu estou na companhia de Maria Clara e Yuri, que por sinal já estão de saco cheio, morrendo de fome e de sede. Então é hora de molhar a palavra. Nós estamos aqui num lugar bem emblemático na Paulista, de frente para esse prédio aqui no fundo maravilhoso, onde foi construída a primeira casa da Avenida Paulista. E os donos dessa casa eram dinamarqueses. Que, por sinal, eram os donos da Antártica. Um brinde. O Edifício Pauliceia é um dos meus preferidos. De 1959, projeto de Giancarlo Gasperini e Jacques Pilon, que fez a Biblioteca Municipal. Tem essa fachada com grandes janelões, maravilhosa, persianas de madeira, marquises e pilotis no térreo, era totalmente aberto para Paulista, uma novidade da arquitetura moderna na época. Hoje é patrimônio tombado. Ainda nessa pegada de palacetes antigos, é lógico que o conde Francisco Matarazzo entra nessa. Na época, uma das maiores fortunas do mundo. Então ali, ó, no Shopping Cidade de São Paulo, que ficava a mansão do conde Francisco Matarazzo. Foi uma das primeiras casas da avenida, possivelmente a segunda. Construiu em 1898. Olha a família aí, no primeiro automóvel do Brasil. Era um lugar turístico, as pessoas vinham aqui para ver a casa e também ver o conde, que todo 9 de março, que se diga de passagem, meu aniversário também, ele aparecia ali para saudar a multidão. La vittoria è per noi, per i primi! O imóvel nasceu neoclássico, ganhou traços de arte déco e foi se transformando ao longo do tempo, até desaparecer, silenciosamente na calada da noite. Segundo o historiador Roberto Pompeu Toledo, no livro A Capital da Vertigem, a escadaria monumental e as colunatas da casa tinham a grandiosidade do Vaticano. Talvez não fosse igual ao Vaticano, mas o Matarazzo poderia ser considerado ao Papa. A partir de 1970, o patrimônio da família começou a declinar. A prefeitura tentou tombar o edifício. Os familiares até tentaram implodir o edifício numa madrugada, mas o plano não deu certo. Tempos depois, o tombamento foi revertido. Aí a mansão ficou em ruínas, até que em 1995 virou estacionamento para pagar IPTU. Em 96 veio abaixo de vez. E virou esse shopping center. Francisco Matarazzo morreu em casa, em 1937. Suas últimas palavras foram "Mama", bem menos enigmático que de Cidadão Kane no filme de Orson Welles. Aos poucos, a página virou, dos casarões aos prédios. Daquela época, sobreviveram apenas 5. O mais antigo é o Palacete Joaquim Franco de Melo, de 1905, o único exemplar ainda de pé da primeira geração de casas na avenida. Há também o Hospital Santa Catarina, de 1906. Até a capela já é centenária. Olha ele aí antes, e olha ele aí hoje. O Instituto Pasteur, dedicado à pesquisa científica, também resiste. A Escola Estadual Rodrigues Alves, de 1909, projetada por Ramos de Azevedo, também permanece. E a Casa das Rosas, erguida mais tarde, de 1935. Era para ser a residência da família.
Ramos de Azevedo morreu antes de vê-la pronta. Um pouco da história dessa avenida que aprendeu a mudar sem perder a alma. São Paulo faz 472 anos e a Paulista segue viva, misturando gente, cultura e cidade, dia e noite.